Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e há mais de 7 anos que eu atuo diretamente nas causas de direito de família aqui do escritório. E de vez em quando um cliente chega para mim com a seguinte indagação: Doutor, o que levou ao fim do meu relacionamento foi uma traição, mas será que eu posso pedir uma indenização por danos morais da outra parte? É isso que eu vou te responder no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final e vamos nessa. Bom, pessoal, mas para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu preciso explicar para você qual é o conceito do dano moral. O dano moral vai ser uma reparação geralmente financeira que vai ser atribuída a alguém que teve algum tipo de transtorno, abalo psicológico, angústia em relação a uma pessoa que cometeu isso com ela ou até mesmo uma empresa. Por isso que muitas vezes a gente liga a indenização do dano moral às causas do direito do consumidor, porque às vezes a empresa acaba cobrando indevidamente o cliente, acaba sujando o nome dele, e isso traz para esse consumidor angústia, transtorno, até mesmo a necessidade de buscar um advogado para resolver o problema. Então, isso por si só, o fato de ter ido à justiça buscar a resolução do problema dele, já é algo passível de indenização por dano moral. Mas será que na seara do direito de família também é possível a gente trazer a indenização por danos morais, principalmente para a gente trabalhar em cima de angústia, transtorno causado em relação a uma traição? É isso que eu vou responder no nosso tema de hoje. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que passar para vocês é que existem várias formas da gente arbitrar o dano moral. A gente não, eu sou advogado, eu sou aquele cara que pede a indenização e eu demonstro os motivos pelas quais eu estou pedindo a indenização, quem na verdade arbitra é o juiz. Mas geralmente como que o juiz, o que ele utiliza para poder arbitrar o dano moral? Ele vai tentar verificar ali o nível de angústia que a pessoa sofreu. Você repara que é algo muito pessoal. Isso porque vai de um direito interno da pessoa. Você não consegue mensurar a angústia, o transtorno, as noites de sono que ela passou sem dormir por determinado problema. Então o direito ao dano moral ele é muito subjetivo. Por isso que às vezes você entra com uma ação e você ganha X de dano moral e o seu vizinho entrou com uma ação muito parecida e ganhou Y. Então o dano moral ele por si só ele não é tabelado. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Vai depender de como a pessoa vai reagir em relação a determinada situação. Então é um direito muito subjetivo e por si só a gente não consegue trazer uma assertividade em relação à quantificação. Quanto de dano moral você pode ganhar. Mas será que sendo pouco, sendo mediano, sendo bastante, será que eu consigo uma indenização por danos morais por conta de uma traição? E aí os nossos tribunais de justiça, né, inclusive o próprio STJ, ele já se manifestou em relação a esse tipo de situação, mas o que a gente tem que entender aqui é que todas essas decisões, principalmente aquelas que são de instâncias superiores, como STJ e STF, elas não têm o que a gente chama de critério vinculante, ou seja, embora seja um precedente muito robusto para você utilizar no teu processo, essa decisão ela não gerou obrigação aos juízes que teoricamente estão abaixo. Rapidamente falando de uma hierarquia que nós temos os ministros do STJ e STF, os desembargadores dos estados e os juízes das comarcas pertinentes. Então a gente tem uma hierarquia, mas hoje a gente não tem uma decisão uniforme no sentido de que as pessoas, os juízes, têm que seguir determinada orientação ou determinado precedente, embora toda decisão similar seja utilizada de uma forma muito bem-vinda em qualquer procedimento judicial, porque a gente demonstra que isso já foi decidido com determinado entendimento. Embora não tenha problema nenhum o juiz do fórum onde você mora, ele decidir de forma contrária ao ministro lá do STJ. Não tem nenhum problema, óbvio que você pode recorrer e eventualmente esse recurso chegando nesse ministro do STJ, provavelmente ele vai reverter essa decisão, porque hierarquicamente a decisão dele que vai prevalecer e ele já tem aquele entendimento de acordo com o precedente que ele criou. Então é muito importante a gente se atentar em relação a isso, porque não existe uma forma de eu dizer para você que você vai ganhar
ou que você não vai ganhar o dano moral por conta de uma traição. E o que nós temos nessas decisões, que inclusive que eu já analisei, é que o dano moral em relação de uma traição, ele terá mais chances de ser concedidos quando a parte ela é submetida a uma questão público-vexatória. Lembrando aqui, pessoal, que tanto o dano moral nesse tipo de situação, ele provavelmente, pelo critério que eu mostrei para você do que é o conceito do dano moral, ele vai acontecer independente de que essa traição foi tornada pública ou não. Porque o seu transtorno, a sua agonia, a sua angústia, ele é palpável ali, você consegue dizer. Quem não vai dizer que foi angustiante, que foi um transtorno passar por uma traição, seja ela tido um conhecimento público ou não? Então, a gente pode até dizer aí que o transtorno ele é quase que inegável, né? A angústia, a preocupação, né? O sofrimento, o vexame é inegável. Entretanto, as decisões que a gente tem acompanhado, boa parte delas, elas acompanham esse vexame, esse constrangimento a uma questão pública. Ou seja, foi dado acesso a terceiros acerca dessa traição. Imagine que você tem lá com seu companheiro, com a sua companheira, em uma rede de amigos. E aí, dentro dessa rede de amigos, todos sabiam que a pessoa estava sendo traída. Menos, né, geralmente é o último a saber, menos a pessoa que era alvo ali da traição. Então, todo mundo sabia, toda aquela roda de amigos, todo aquele grupo que a pessoa fazia parte, sabia que ela estava sendo traída. Que embora, mesmo que não fosse público, eu posso dizer que a pessoa também sofreu transtorno ali, abalo, ninguém vai negar isso. Inclusive, é muito difícil, talvez até mesmo para o magistrado, conseguir aferir ali um valor de dano moral, porque, por exemplo, você pode ter duas situações onde uma pessoa, ela um mês depois, já tinha dado entrada em uma ação por indenização por danos morais por conta de uma traição, mas um mês depois ela já constituiu um outro relacionamento, isso não causou nenhum transtorno, nenhum trauma para ela do ponto de vista psicológico. E você pode ter um segundo exemplo de uma outra pessoa que passaram-se anos e ela não consegue se relacionar com outra pessoa por conta do trauma que foi aquele final de relacionamento, principalmente pelo motivo que foi a traição. Então, como que você quantifica isso? Reparem aqui que eu estou trazendo como é difícil o papel do juiz nessa situação conseguir aferir ali um valor razoável e condizente de um dano moral quando existe esse tipo de situação. Felipe, como eu comprovo? Como que eu vou demonstrar para o juiz que eu sofri aquele dano, que eu tive aquela angústia? Como que eu vou tirar esse sentimento do peito e vou colocar num processo, num papel, para dizer para o juiz que eu estou sofrendo? Bom, pessoal, isso pode ser feito a partir do próprio depoimento da parte, que já é extremamente válido, né? Quem vai dizer que você não teve, que você não está sofrendo, que você não teve uma angústia passível de indenização por dano moral em decorrência de uma traição, né? Então, a própria argumentação da pessoa nos autos do processo é um fator muito importante para se fundamentar um pedido de dano moral. Um outro ponto é em relação às pessoas que tiveram ali o convívio. Lembrando que se a pessoa teve um convívio muito próximo, ela não vai poder ser ouvida como testemunha, mas ela pode ser levada ali para servir como ouvinte, ou seja, uma pessoa que teve acesso à situação. E ela pode relatar, às vezes, o quão mal aquela pessoa ali ficou por conta dessa traição. E por último, talvez não o último, né? Talvez a gente tenha alguns outros, mas hoje eu vou me atentar a esses. A gente tem também uma possibilidade de se levar ao processo judicial um laudo psicológico, né? Que talvez seja, no meu ponto de vista, o tipo de prova que mais tem robustez para você embasar um dano moral. Afinal, quem melhor do que um psicólogo para poder externar da melhor forma possível aquele contato que ele vem tendo com o paciente em relação a um transtorno que ele sofreu, seja decorrente de uma traição, seja decorrente de qualquer outra situação que cause um abalo ali passível de indenização por danos morais. Bom, pessoal, esse foi o tema de hoje. Espero que tenha ajudado você em relação a esse conhecimento. Meu trabalho aqui é trazer conhecimento para você.
é uma satisfação. Cada pessoa que chega assim, poxa, Felipe, você me ajudou bastante. Eu tava, às vezes, gente até desesperada, querendo saber determinada situação. E é muito bom poder saber que eu estou ajudando. Se eu estou te ajudando também, diga aqui nos comentários. Se inscreve no canal para acompanhar o nosso conteúdo. E segue lá a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.